Meus amigos, quem acompanha esse canal já me ouviu muitas vezes, em alguma análise, mencionar uma realidade histórica, tá? Um fenômeno reiterado em vários momentos da história, em vários países, de vários dos continentes, principalmente, vamos tomar apenas esse período aí, do século XX, do início do século XX até os nossos dias. Alguns eventos históricos traumáticos experimentados por alguns países que deram origem naqueles países a governos, estados, vamos dizer assim, nada amantes das liberdades dos indivíduos. Estados não amantes das liberdades. Vocês entenderam? Vejam, estes conglomerados de facínoras se juntam e, num primeiro momento da instauração desses estados de exceção, desses estados não amantes da democracia, eles angariam apoio nos mais diversos setores da sociedade. E muitos bobocas de touca que comem papa e tomam garapa apoiam-nos. Alguns porque de fato não estão nem aí para o que está acontecendo, são oportunistas genéricos, outros porque vendem até a mãe, então tal, mas de todos os setores, da academia, ou seja, de onde se produz conhecimento, dos setores de comunicação, né, dos veículos de comunicação e os seus eternos mendicantes ali por um pedacinho de pão, que são muitos jornalistas, a políticos, a inteligência, que são os intelectuais, o setor também, uma parte do setor empresariado, os setores dos artistas e dos agentes culturais, né? Então veja, durante todo o século XX e até os nossos dias, nesses já quase meados de século XXI, em todo lugar, da África, da Ásia, da América do Sul, da Europa, do escambau, onde se infiltrou uma rede perversa de seres vocacionados e imbuídos de tomar o poder e instituir um Estado sem liberdades, no primeiro momento, angariou o máximo de apoio possível, de simpatizantes possíveis, de sócios, para formar um consórcio. Sempre foi assim. Os facínoras precisam de muitos sócios para o poder, de muitos apoiadores, até aqueles pé de chinelo, para formar um grande consórcio, para exercer o poder com força e chamando os outros daquilo que em verdade eles é que o são. Eles apontam para os outros o que eles são em verdade. Esse é o primeiro momento. Instalada ou instaurada a governança e o Estado totalitário. Já perseguidos, neutralizados, presos, exterminados, os opositores, que eles julgam inimigos das democracias. Aí vem o segundo momento. O segundo momento, primeira coisa, eles continuam e precisam de que não haja contestação. Não admite-se a contestação, o pensar diferente. Não admite-se o debate. Não admite-se uma voz dissonante. E aí é que está. No segundo momento de qualquer instalação de um Estado não amante das liberdades, o Estado se volta contra alguns daqueles que lhe apoiaram no primeiro momento, que lhe deram sustentáculo no primeiro momento. Simpatizantes, sócios, operadores do grande projetão do regime totalitário. Quando discordam disso ou daquilo nesse segundo momento, aí passam a evaporar esses dissidentes. O Estado começa a evaporá-los. Hoje em dia está na moda cancelar. Só que esse evaporar
pegando emprestado aqui o termo de 1984 de George Orwell, esse evaporar realmente é vai cancelar esse indivíduo do seu meio profissional, do seu meio social, do seu meio familiar, do seu meio religioso, de tudo. Vai transformar a pessoa, o dissidente, que apoiou no primeiro momento. Historicamente sempre foi assim. Aqueles que apoiaram o iniciante regime totalitário no primeiro momento, no segundo momento, quando passa a discordar de qualquer coisa, passa a ser um dissidente, o regime parte para cima e autofagicamente devora, cancela, evapora esse dissidente. Sempre é assim. Muitos dos que apoiam a instauração de uma ditadura são consumidos por ela na esquina seguinte. E já está começando. Já está começando. Vejam bem a esse respeito. Há uma matéria da Revista Oeste, está em vários veículos de comunicação hoje. Vocês já ouviram falar certamente de um grupo de advogados chamados autoproclamados advogados progressistas, chamado Grupo Prerrogativas de Advogados do Brasil, destes dias. Diz aqui a matéria da Revista Oeste, Grupo Prerrogativas, já que eu fiz a introdução, agora vocês estão entendendo. Grupo Prerrogativas expulsa um seu advogado membro que criticou Gleisi Hoffmann. Gosto de falar esse nome. Hoffmann. Presidente nacional do PT, também está em divergência com Fernando Haddad. Veja, mas o que interessa é o seguinte. Este grupo Prerrogativas é um dos que dão sustentáculo, ou que deram sustentáculo ao regime sob o qual estamos padecendo. E não se admite divergência dentro de um grupo de advogados sócio do regime. Não se admite divergência. Olha, divergiu? Saia, peça para sair. Peça para sair. Isso lembra aqueles expurgos de Stalin, né? Mas vamos lá. Seguindo a matéria, o grupo jurídico Prerrogativas expulsou, quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, o advogado Benedito Antônio Dias da Silva. Não adiantou nem ter aí o sobrenome Silva, hein? A exclusão ocorre depois do advogado, membro do grupo, haver criticado a deputada federal, a Gleisi Hoffmann, que também é presidente do PT. A exclusão do advogado, pertencente, integrante do grupo Prerrogativas, foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. O grupo, que reúne profissionais do meio jurídico, ditos progressistas, confirmou que a saída do advogado Benedito Silva se deu depois de comentários feitos por ele num grupo de WhatsApp sobre a Gleisi Hoffmann. Eu adoro falar esse nome, Gleisi Hoffmann. Conhecido como Benê, o advogado manifestou-se no grupo de WhatsApp do Prerrogativas sobre uma entrevista do ministro Fernando Haddad, de Lula, né, concedida ao jornal Globo. Na entrevista, Haddad reclamou da atitude do PT sobre a gestão econômica do país. A afirmação do ministro Haddad, que é ministro da Fazenda, gerou respostas de Gleisi e de seu amor, o Lindbergh Fario. Deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh é namorado, ou namorides, como se diz por aí, da Gleisi Hoffmann. Em meio à discussão pública entre os petistas, o advogado Benedito da Silva, que pertencia a esse grupo de advogados sócios do poder, ele criticou a Gleisi Hoffmann nesse grupo de WhatsApp. Vixe, não podia. Aí, amigo, entrou naquela categoria que eu acabei de lhes explicar, do dissidente, e é imperdoável pensar diferente do grupo. O indivíduo nesse tipo de regime sob o qual estamos nos padecendo não é permitido, é proibido o indivíduo. O que interessa é o coletivão que é mandado
planejado e mantenido pela cúpula do partidão. A cúpula, sim. A cúpula, ali meia dúzia, a cúpula do partido e também daqueles grandes sócios que nós sabemos que dão sustentáculo a este regime, eles podem pensar. Inclusive comemorar. No dia 8 agora vai ter a esbórnia, a festa tétrica e macabra, que eles chamam de comemoração da vitória contra a tentativa de golpe contra eles. Muito bem, mas o advogado caiu na besteira de, num regime como este, sobre o qual estamos padecendo, de ser dissidente, de pensar diferente do grupo. E aí, meu irmão, e aí aconteceu isso aqui. Em meio à discussão pública entre petistas, o Dr. Benet criticou a Glaze. Não pode. A Glaze é amante da vitória, da verdade. Você não pode criticar a Glaze. O advogado afirmou que as opiniões... Aí o advogado, já agora constrito, banido, o advogado afirmou que as opiniões dela, de Glaze, sempre coincidiam com as opiniões do Namoride, o Lindbergh, o que gerou reações das mulheres do grupo. Vixe. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Dr. Benet teria afirmado que Lindbergh era o presidente de fato do PT, ou seja, quem manda é ele por trás, segundo esse doutor, quem manda é o Lindbergh. E olha que é tudo a mesma... todo mundo aí é da mesma patota, viu? E aí já estão já... O que disse o Dr. Benet da Silva, que é da patota, disse que a Glaze, na verdade, não manda em nada, que o Lindbergh é o presidente de fato. Ou seja, o presidente de fato é quem manda. A Glaze foi a presidente de fachada, de direito. Depois de uma troca de farpas, vocês já imaginam o que acontece muitas vezes no âmbito de um grupo desse, né, de WhatsApp. Ainda mais de advogado. Advogado é um negócio assim, cada um tem um sol na barriga, né? Advogado é um bicho complicado. Então, eu posso falar porque eu sou advogado. Então, disse que houve uma troca de farpas terrível no grupo. E o doutor Benet da Silva foi defenestrado. Foi convidado a sair pelas portas do fundo do grupo. Porque pensar diferente não pode, não é permitido. Criado há 10 anos, este fantástico grupo Prerrogativas tem histórico de reunir críticas à Operação Lava Jato, o grupo de advogados dito progressistas, porque eles são do progresso. Nós que não somos progressistas somos retrógrados, atrasados, pueris, né? Tem como coordenador o Dr. Marco Aurélio de Carvalho. De acordo com o portal UOL, o Marco Aurélio de Carvalho é filiado ao PT desde que tinha 16 anos. Na segunda etapa, nós já estamos vendo que o regime já está comendo alguns dos seus. E é só o início da segunda etapa. Não se admire se este Marco Aurélio de Carvalho, que é o presidente do Prerrogativas, que ainda está lá e que acabou de expulsar um colega, que é filiado ao PT desde os 16 anos, não se admire que na terceira etapa do regime a cabeça dele role. Patrocinado o ato pelos próprios companheiros. É sempre assim. Nós brasileiros não gostamos de história, gostamos de Netflix. Nós brasileiros não costumamos a tentar estudar, compreender de onde viemos, onde estamos, para de repente, nessas narrativas múltiplas de hoje em dia, onde poderemos ir. Não, nós gostamos mesmo é de Big Brother, Netflix, todos esses troços que tem por aí. Então nós dá preguiça. Vamos terceirizar sempre a capacidade de nos informar, de refletir, de debater e de agir. Agora também está na moda terceirizar. As pessoas estão sempre perguntando: meu Deus, alguém não vai fazer algo? Meu Deus, não tem ninguém para fazer isso cessar? Meu Deus, quem poderá nos ajudar? E aí só mesmo o Chapolin Colorado, não é? Vamos ver se Silvio Santos libera o Chapolin Colorado para fazer alguma coisa por nós todos, porque todos estamos ocupados demais sentados na poltrona para tentar uma ação cívica.
Então, eu lhes provei que o regimão já está comendo, saboreando, destroçando os ossinhos e as mentes e espíritos de alguns dos seus. Meus amigos, se inscrevam neste fatídico canal enquanto ainda não se dignem a bani-lo, e também enquanto eu não me canso, porque esses assuntos têm me cansado muito. Eu estou vendo, enquanto a maioria da sociedade, que é uma sociedade de bem, que trabalha cedo, que faz o seu papel, que é a soldada por impostos, que faz o seu belo papel de incansável cidadão, né? Como diria Raul Seixas, está sentada na poltrona, deixando-se vencer por fascínoras de profunda cafonice, mas que são audaciosos. E os conservadores estão Então isso está me aborrecendo bastante. Não sei se eu terei saúde para continuar nisso por mais algumas semanas. Então, quanto isso, mesmo assim, inscrevam-se, ativem o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo que talvez para muitos possa ser inútil, mas para um ou outro possa ajudar a refletir. Estamos só na segunda fase do regime e eles já estão comendo uns aos outros, como é sempre repetido ao longo de toda a história humana.